para Jesus tem que ser melhor. Obrigado, meu amor. Deus abençoe, gente. Se é para Jesus tem que ter glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite com Jesus? Olha, eu não estou que não me caibo em mim de tanta felicidade, de tanta alegria, pela certeza daquilo que Deus tem feito na vida de cada um de vocês. Eu não paro de receber mensagens de testemunhos daquilo que o Senhor tem feito a cada quarta-feira. E não é sobre isso, e não é para isso, para que a sua vida seja impactada, e sobretudo para que o seu destino seja estabelecido, seu destino nele. Olha para quem está do seu lado, diga: hoje, todo o ciclo da ferida na sua vida será quebrado. Olha aí, olha isso aqui, ó. Assim como está nessa imagem, receba hoje essa palavra sobre a sua vida. O que você está experienciando em cada quarta-feira não é para que você continue da mesma maneira, mas é para que você viva a totalidade do que Deus tem para você. E Ele tem preparado cada um desses momentos com esse objetivo específico: cura e libertação para a sua igreja. Ainda de pé, abra comigo a sua Bíblia em Tiago, no capítulo de número 3. Tiago 3. Obrigado, Mateus, Deus abençoe. Tiago capítulo 3. Nós vamos ler. Eu queria ler todo o capítulo, mas eu vou ler só o versículo 6. Depois em casa, você vai ler todo o capítulo. Combinado? Combinado? Posso ouvir um glória? Glória. Aleluia. Então Tiago, capítulo 3, versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: a língua também é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim, entre os nossos membros, a língua é que contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Vamos ler todos nós juntos a linguagem que está no telão, para a gente, em concordância, ler unissonamente. Vamos lá? Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Existem dois fogos que se apoderam da língua de uma pessoa: ou o fogo que é incendiado pelo inferno, ou o fogo do Espírito Santo que desceu em Atos 2, ao qual a Bíblia diz que eram como línguas de fogo. Aquele que é ferido e não deixa Deus curar as suas feridas, este vai sempre viver uma influência na sua vida, cuja sua língua vai ser dominada pelo fogo do inferno. E aquele que se deixa ser tratado e curado, ele vai viver uma mudança de linguagem. A sua língua vai ser inflamada pelo fogo do Espírito Santo. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite, pelos céus abertos, por tudo aquilo que o Senhor já está ministrando nos nossos corações, nas nossas vidas. E obrigado por essa campanha, por esse tempo exato, determinado nas regiões espirituais, para que a tua igreja pudesse estar vivendo o que está vivendo. Espírito de Deus, toma a minha vida mais uma vez. Sem ti nada posso fazer, sou apenas um instrumento. Eu não tenho nada, tudo que tenho são 5 pães e 2 peixinhos. E olha a quantidade de pessoas para serem alimentadas. Por isso promove o sobrenatural em cada palavra que o Senhor tem para liberar sobre esta igreja. Não só no presencial, mas também no online. Espírito de Deus, nós tiramos toda expectativa de sobre pessoas e lançamos as nossas expectativas em ti. Estamos aqui nesta noite por tua causa, nós viemos por causa de ti, e o nosso anseio, o nosso desejo, o nosso maior
desejo nessa noite é sermos tocados profundamente por Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar, mas só se for dando glória a Deus. Eu quero trazer hoje essa palavra. Hoje nós estamos na quarta-feira, então fica faltando apenas 4 quartas-feiras para nós encerrarmos essa campanha. E hoje especificamente, eu não quero falar sobre as palavras dentro de um aspecto da nossa cultura latina, mas eu quero falar das palavras dentro de um aspecto da cultura hebraica. Porque na cultura hebraica a palavra tem um significado muito mais amplo, muito mais espiritual e muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Então hoje, nessa quinta semana, nós estamos sendo, semana após semana, ministrados de uma forma muito profunda, acerca de como nós podemos quebrar este ciclo da ferida, e por que não chamar ciclo de maldição. Satanás, ele quer usar as nossas feridas para que haja uma propagação de males, ou seja, aquele mesmo mal com que eu fui ferido, eu não vivendo esta cura, eu não perdoando aquele que me infligiu tal mal, automaticamente eu vou me tornar aquele que vai infringir o mesmo mal na vida de outros. É por isso que é tão importante a gente compreender os conceitos espirituais nessa série de ministrações. Então, nessas semanas que antecederam esta quarta-feira, nós temos sido conduzidos a esse reconhecimento dessas feridas existentes. Nós não estamos aqui para negar, para fingir que elas não existem. Nós não estamos aqui para dizer que a gente viveu rejeições, viveu traumas e que está tudo bem, que a gente saiu ileso dessas situações. Mas nós estamos aqui para reconhecer que a vida para a maioria de nós não foi tão fácil assim. Para muitos foi inclusive extremamente difíceis. Mas que nós estamos em Cristo buscando esse lugar de quebrar este ciclo, de alcançar a cura para a nossa alma. E só existe uma maneira da gente viver a cura da nossa alma, é através da palavra de Deus. Chacoalha quem está do seu lado e diga: na palavra de Deus, a cura para a nossa vida. Só quem crê nisso dá um glória para Jesus. Eu sempre começo fazendo uma reprise do que a gente já ouviu, até porque estou vendo muitas carinhas novas aqui. É óbvio que o meu intuito nessa reprise não é trazer o peso de conteúdo de cada quarta-feira, mas uma alusão para a gente poder entender. Nós compreendemos que a ferida, ela tem 4 estágios. O primeiro estágio, Provérbios capítulo 30, versículo 11, que diz: há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Então aqui a gente tem o jugo das rejeições familiares, o jugo das decepções com todos os modelos de autoridade que a gente possa ter, porque a gente não pode só se referenciar aos nossos pais, no caso, às nossas mães, quem sabe, mas a todos aqueles que representaram na nossa vida, por exemplo, um modelo de autoridade. Eu, por exemplo, fui criada pelos meus avós, então eles são a minha referência de modelo de autoridade. E quem sabe você tenha sido criado por um tio, por uma família adotiva. Então essas pessoas eram os modelos de autoridade para você. Então quando esses modelos de autoridade exerceram sobre nós decepções, e aí a gente reagiu a essas decepções com a falha de dar a eles, de oferecer a eles o perdão, a partir daí nós nos rebelamos. E quando houve essa rebelião diante do trauma, diante da rejeição, diante da humilhação, diante da rachação, diante da vergonha, diante de dores que nós temos vivido em um determinado momento da nossa vida, a primeira coisa que aconteceu quando a gente respondeu com rebelião foi o primeiro estágio da ferida, que é o processo de abertura. Então, todo aquele que me fere, e a gente precisa levar isso para todos os lugares da nossa vida, querido. Porque a gente muitas vezes está se direcionando à nossa infância, mas todos os dias nós somos de alguma forma confrontados com situações difíceis. Todos os dias nós estamos muitas vezes lidando com situações de rejeição, de humilhação, de preconceito, de exclusão, de homofobia. Então
a gente precisa saber como reagir a essa selva de pedra que é o mundo lá fora, ou muitas vezes essa lei da selva de pedra que existe dentro da própria igreja, onde deveria haver a lei do amor ao próximo. E aí a gente precisa saber como reagir, e a forma correta de reagir é exercendo, é liberando o perdão. Porque se a gente não libera o perdão, a ferida se abre. E aí a gente já entendeu que a ferida só pode ser fechada se houver liberação de perdão sobre a vida daqueles que nos feriram. Então esse é o primeiro estágio da abertura da ferida. O segundo estágio, Provérbios 30, versículo 12. Há uma geração que é pura aos seus olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. E aqui a gente está no segundo estágio, falando desse processo de espiritualização da ferida, ou seja, a ferida que foi aberta, ao invés de ser tratada, é espiritualizada. Porque espiritualizar é mais fácil do que permitir que ela seja curada. Porque esse processo de cura em Deus, muitas vezes nos leva a esses lugares de confronto. A palavra do Senhor diz que Ele é aquele que abre e fecha a ferida. Quando a Bíblia diz que Ele abre e fecha a ferida, é porque, para que Deus venha nos curar dessas feridas internas, Ele tem que abrir uma ferida em nós. E aí eu ensino esse raciocínio, essa linha de pensamento, usando, por exemplo, a questão de alguém que tem um mal físico e ela precisa passar por uma cirurgia para arrancar esse mal físico. Então a cura é proveniente, primeiramente, de uma ferida que é aberta, para arrancar aquela ferida que é lá dentro e depois ela é fechada. E esse é o processo de cura de Deus. Mas muitas vezes as pessoas não querem. Porque é mais fácil espiritualizar. E o que é espiritualizar? É usar uma maquiagem para encobrir determinadas áreas da nossa vida que estão debaixo de fracasso, que estão debaixo de reprovação, que estão debaixo de derrota. E é aqui que a religiosidade se estabelece. E se estabelece através de uma pseudo-espiritualidade. É aquela pessoa que você acredita que ela é uma pessoa espiritual, mas no fato é de que existe uma uma falsa espiritualidade, que é sutilmente disfarçada de verdade. E é assim que ardilosamente a ferida, ao invés de ser curada, ela é espiritualizada. Ou seja, é a dor do orgulho ferido implícita. Ao invés do orgulho ser curado, pelo contrário, ele é alimentado através da espiritualização da ferida. Então, ao mesmo tempo que a ferida é escondida, porque ela é espiritualizada e não tratada, começa a se desenvolver nela um processo infeccioso, porque o que você não cuida, infecciona. Então a ferida só pode ser curada no segundo estágio, se a pessoa reconhecer quais são as áreas da sua vida que estão debaixo de fracasso. E aceitar ser pastoreada, ministrada, tratada a partir da verdade. E é aqui que muitas vezes a gente vê tantos dissidentes, tantas pessoas fugindo desse tratamento. E fogem muitas vezes saindo deste lugar onde ela alcançaria a cura, que são muitas vezes os lugares onde Deus estabelece elas espiritualmente, as suas igrejas. Olha para quem está do seu lado e diga: a ferida só pode ser curada se reconhecermos as áreas da nossa vida que estão fracassadas. A gente ouviu muito esse termo durante a pandemia, que era um termo que falava dessa autonegação, né? Não adianta a gente negar uma realidade, a gente precisa enfrentar aquela realidade para saber precisamente como lidar com ela. E a partir daí, depois do primeiro e do segundo, obviamente vem o terceiro estágio, Provérbios 30, versículo 13. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Então você vê aqui o orgulho, a soberba, esse terceiro estágio, que é esse processo da compensação. Então a ferida se abriu, a ferida foi espiritualizada, agora ela é compensada. Então a gente tem aqui essa dor do orgulho ferido, agora de forma explícita.
É onde a pessoa passa a ter uma postura arrogante. É onde a pessoa passa a ter uma postura competitiva. E essa postura é reflexo da insegurança interna que a pessoa tem. É esse desejo de demonstrar a sua superioridade. E a gente falou, inclusive, que a superioridade e a inferioridade são extremos da mesma vara. Então, toda pessoa que tem essa necessidade de dizer que de mostrar que é superior aos outros, que sabe mais do que os outros, que domina mais do que os outros, isso tudo é uma busca por mostrar para ela mesma, primeiramente, a luta contra esse sentimento de inferioridade que ela tem. E isso já está denunciando que essa pessoa está nesse terceiro estágio da ferida. Gente, feridas emocionais, elas podem ser uma poderosa fonte de inspiração e trabalho. Existem muitas pessoas que trabalham movidas por suas feridas emocionais. Porque elas precisam provar quem elas são. Elas precisam encontrar esse lugar de destaque para conseguir superar esse sentimento de inferioridade que elas têm. Porque a ferida emocional, ela vai exigir que a pessoa alcance, encontre esse lugar. Só que, obviamente, a motivação é errada, o espírito é enganoso. E é aqui, nesse terceiro estágio, que está a causa de tantos casamentos destruídos, de tantas igrejas divididas. Por quê? Porque você vê casais que vivem como se fossem inimigos. É um orgulho atuando na vida daquele casal, levando-os a uma competitividade dentro da própria casa. E a gente vê também esse orgulho produzindo essa competitividade também dentro da igreja. E é aqui, gente, que se estabelece esse legado da divisão, daquela igreja que já é divisão, da divisão, da divisão. É aquele casamento que já é a consequência do terceiro divórcio, do quarto divórcio, e a pessoa nunca vai parar. Porque se não houver cura, vai haver propagação. E quanto mais a gente demorar para se permitir ser curado por Deus, mais reprovados nós seremos. E qual é o intuito do diabo? É que a gente chegue num nível de reprovação, que a gente alcance tamanha vergonha, que nós mesmos desistamos de nós. Porque você já tentou tantas vezes, mas não deu certo. Já foram tantos casamentos, já foram tantas igrejas, e parece que você não consegue dar certo com nada. Então essa vergonha vem como um golpe no seu destino. E pior, na sua eternidade. Isso aqui é muito sério. Enquanto a ferida não for curada, esse ciclo não termina. E a ferida, ela só pode ser tratada e curada nesse estágio em que ela está, que é o terceiro da compensação, quando houver confrontação das motivações. E não é todo mundo que aceita confronto. E quando vem esse confronto, as pessoas precisam aceitar com humildade, se submetendo a Deus, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso é uma lei que não será quebrada. É uma lei espiritual. Enquanto você agir com orgulho e soberba, Deus vai resistir a você. E o pior, a soberba precede a ruína. Enquanto a gente não aceita o tratamento por causa do orgulho que a gente quer sustentar, em não revelar essas áreas fracassadas, mais estamos caminhando para um terrível fracasso. E isso é muito sério. E hoje, a gente chega no quarto estágio. Provérbios 30, versículo 14. Há uma geração cujos dentes são como espadas. Ouve isso. E cujas queixadas são como facas, para devorarem da terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Meu irmão, que boca é essa? Você consegue entender a dimensão disso aqui? Que o dente é espada, as queixadas são como facas, para devorar os aflitos e os necessitados entre os homens. Que boca é essa? E a gente, quando chega nesse quarto estágio, que é o estágio da propagação da ferida, nós estamos falando de um processo contagioso. No primeiro, no segundo e no terceiro, a pessoa faz mal a si mesma. Ela até
age movida, não com o intuito de fazer mal aos outros, mas ainda que ela possa prejudicar alguém, ela é o mais atingido. Mas nesse quarto estágio, nós estamos falando de um processo de contágio. Aonde não basta mais eu ter a ferida, eu preciso ferir outras pessoas. E isso aqui é muito sério. Porque pessoas que chegam nesse quarto estágio, são aquelas pessoas que passam a ter um espírito crítico. Porque eu falo a verdade. Perguntou, estou falando a verdade, eu sou verdadeiro. Não, você é mal educado. Você é grosso. Não, porque minha crítica é construtiva. Será mesmo? Então, quando a pessoa chega nesse quarto estágio, ela passa a ter uma atitude agressiva. E que termina escravizando a maneira dela agir, porque ela já não sabe mais agir diferente. Ela não sabe mais como reagir de outra forma. É nesse quarto estágio que a gente tem o ciclo da ferida fechado. E se não houver cura, esse ciclo vai se perpetuar. Ou seja, novamente, essa pessoa que foi ferida, vai perpetuar a sua ferida, ferindo a outras pessoas. Sabe por quê? Porque a amargura é altamente contagiosa. Pessoas amarguradas, elas são contagiosas. Até porque com a mesma arma, escute, porque isso é um princípio espiritual, com que nós fomos feridos, nós começamos a ferir outras pessoas. E a gente deixa nessas pessoas a mesma ferida que já foi deixada em nós. É por isso que é tão importante a gente não vir aqui nas quartas-feiras pensando somente no benefício que eu vou alcançar de receber a cura, mas no benefício que a minha família vai alcançar em eu ser curado, que a minha igreja vai alcançar em eu ser curado, que os ambientes aonde eu estou vão alcançar em eu ser curado, quanta sociedade vai ser abençoada através da minha cura, porque eu vou ser um canal de cura, não mais um canal de ferida para as pessoas. Então veja bem, a amargura como sendo algo altamente contagioso, é importante a gente entender que é através desta propagação da ferida, que o diabo, ele vai propagar iniquidades. Aquela pessoa que foi abusada, não perdoando o seu abusador, ela tem uma grande possibilidade de perpetuar uma iniquidade também se tornando um outro abusador. Eu estou dando um exemplo aqui. Aquela pessoa que foi vítima de violência doméstica, se ela não perdoa aquele que lhe impetrou esta violência, ela vai propagar essa iniquidade, fazendo com que outras pessoas também sejam vítimas da sua violência. Então veja a articulação que o diabo usa para manter o ciclo da ferida, para propagar feridas, ou seja, propagação da iniquidade, da maldição, e o que a gente tem aprendido, o ciclo da ferida, o ciclo da maldição. Mão no ombro de quem está do seu lado, diga: hoje, o Espírito de Deus quebra o ciclo da ferida na sua vida, em nome de Jesus. Só quem crê nisso dá um glória a Deus. Então vamos lá, fechando. Primeiro estágio, abertura. Segundo estágio, espiritualização. Terceiro estágio, compensação. Quarto estágio, processo da propagação da ferida. Quem já ouviu falar aqui na perícia forense? Quem já ouviu falar? Todas as vezes que alguém é assassinado, a perícia forense entra em ação. E o que essa perícia, ela precisa identificar? Além da causa morte, qual foi o objeto que foi usado no crime? Por que eu estou falando isso? Porque isso tem tudo a ver com uma frase que eu li em um livro, de um autor que dizia assim, abre aspas: a ferida tem a marca da arma que a provocou. Não tem como uma pessoa morrer
de um tiro com a marca de uma faca. Não tem como a pessoa morrer esfaqueada com a marca de um tiro. Então a ferida tem a marca da arma que a provocou. Mas hoje eu trago uma palavra mais poderosa do que a arma que fere. Porque a cura tem a marca das chagas de Cristo sobre a nossa vida. Você crê nisso? Isaías capítulo 53, versículo 4 diz: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E a gente sabe que Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então, se a ferida deixou uma marca, hoje as feridas e as chagas de Cristo trazem sobre a sua vida a cura sobre toda ferida. Só quem crê diz amém. Aleluia, glória a Deus. Se a arma tem esse poder de deixar as marcas nas feridas que abriu, maior poder vai ter as marcas de Cristo na minha vida, maior poder vai ter as marcas de Cristo na sua vida. E essas marcas vão deixar o quê? Cicatrizes. As cicatrizes que são mais poderosas do que a marca da rejeição, é a cicatriz do amor. Então, sobre cada ferida hoje, eu declaro em nome de Jesus que a marca do amor, a cura sobre cada uma delas vem através do poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Vamos entrar um pouquinho mais, de uma forma mais profunda, nesse quarto estágio, que é o propagador. Esse é o momento em que a ferida chega no seu estágio mais arrasador. No seu estágio mais terrível, que é esse processo de propagação. Esse versículo, ele usa de uma linguagem muito forte para descrever a boca. No caso, o versículo que nós lemos de Provérbios 30, versículo 14. Há uma geração cujos dentes são como espadas e cujas queixadas são como facas, para devorarem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Ou seja, está mostrando os dentes como espada e as queixadas como facas. Então está falando da boca e das palavras como um transporte, como um veículo de maldição. E um veículo que pode destruir, que pode devorar a vida de muita gente. Eu quero muito hoje que você saia do racional no sentido de absorver isso aqui somente como conhecimento. Porque se a gente não entender o poder do que nós estamos recebendo aqui hoje, nós vamos continuar sendo propagadores de morte ao invés de vida. E é muito interessante porque a estratégia do diabo nesse século que nós estamos, ele tem não só usado as palavras ditas, mas as palavras escritas, como propagadores de morte. Então você percebe que o veículo da morte não é mais a boca. As redes sociais também se tornaram esse veículo de morte. Mateus capítulo 15, Jesus diz, no versículo 10 ao 11, e chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Queridos, quando uma ferida é nutrida, ao invés de ser curada, nós temos a pior de todas as manifestações dessa ferida, que é a sua propagação. E como é que uma ferida é propagada, apóstola? Através da maledicência. Por isso que ele fala da boca. A ferida é propagada através da calúnia, das injúrias, de mentiras. E o que ele está dizendo aqui, o que Jesus está falando, é que o poder da morte e da vida está na boca de uma pessoa, na língua de uma pessoa.
Ou seja, bênção e maldição estão diretamente ligadas ao que nós falamos, ao que nós declaramos. Veja bem, Provérbios 18 e 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Você quer ver uma coisa muito simples? Nem está aqui no meu esboço, mas eu vou falar porque veio ao meu coração. Palavrão. Tem muito cristão que acha que não tem nada a ver você falar palavrão. Mas Jesus diz que por cada palavra que nós dissermos, nós vamos prestar conta diante de Deus. O cristão, ele precisa entender que cada palavrão tem um significado espiritual. Cada palavrão é a convocação, a invocação de uma ação. É uma liberalidade que você está dando para uma ação, uma reação na sua vida. Então veja que esse poder da vida e da morte, nessa propagação da ferida, não é somente o que eu propago para o outro, mas é o que eu continuo semeando na minha vida. E o que certamente eu vou colher. Então aqui nós estamos falando desse processo da propagação da ferida. Então toda pessoa com orgulho traumatizado, ela vai se tornar uma pessoa maldizente. Olha para quem está do seu lado, diga: toda pessoa com o orgulho traumatizado vai se tornar maledicente. Maledicente, maldizente, uma pessoa cheia de angústia, uma pessoa amargurada. E aí a gente percebe que é assim que esse orgulho vai crescendo. Como é que esse orgulho cresce? O orgulho cresce, gente, através das feridas que não são curadas. O orgulho cresce, ele se manifesta principalmente através da maledicência. Então toda pessoa maledicente, ela está dizendo a respeito de si mesma que ela está com o orgulho dela ferido. E é por isso que ela se tornou uma pessoa terrivelmente destrutiva. Onde há maledicência, há feridas, e onde há ferida, há orgulho. Lei espiritual. Repita comigo: onde há maledicência, há feridas. E onde há feridas, há orgulho. Então aquela pessoa se torna dura, aquela pessoa se torna crítica, aquela pessoa se torna sem misericórdia. São pessoas que desistem do amor e passam a ferir com a mesma arma que foram feridas. Por exemplo, vou dar um exemplo dentro do âmbito de relacionamentos. Pessoas que entram em relacionamentos e ficam até perceberem que conseguiram conquistar a pessoa desejada. Depois que elas conseguem deixar a pessoa desejada, gostando delas, elas fazem questão de rejeitar essas pessoas. Porque elas querem propagar a mesma ferida de rejeição que elas vivenciaram e que não foi nelas curadas. Gente, esse quarto estágio é um terreno fértil para a liberação de maldições. Eu estou falando de um terreno fértil para a liberação de demônios. Isso é muito sério. Para a gente compreender a dinâmica segundo a palavra de Deus, nós precisamos entrar dentro do aspecto da cultura judaica. Porque dentro do aspecto da cultura judaica, palavras não são apenas palavras, palavras são veículos. Quer ver? Eclesiastes 10 a 20. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara, ou seja, no seu quarto, amaldiçoe o rico, porque as aves dos céus o levariam a voz, e o que tem asas daria notícias da tua palavra. O que o sábio está dizendo é que a sua palavra, ela não vai ficar somente dentro da sua recâmara. A sua palavra vai ser levada, ela é um veículo. O que o autor está dizendo, ele está personificando a palavra.
Palavras não são apenas palavras, são mensageiros. A amargura é contagiosa. E ela é tão contagiosa que ela pode se tornar epidêmica. Escute, porque isso é cura para a sua vida. Não é algo que você está recebendo, que você vai colocar em prática somente dentro da igreja, não. É o que você vai colocar em prática em todas as áreas da sua vida. Olha o que o escritor de Hebreus, falando sobre essa amargura contagiosa, escreve, no capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado também de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Aí vem a pergunta, como é que alguém pode se privar da graça de Deus? Como é que alguém pode privar a outros da graça de Deus? Pela amargura. É simples. A amargura, gente, é um veneno que mata primeiramente a própria pessoa. A pessoa amargurada. Porque ela começa a desenvolver um quadro de amargura crônica. É aquela pessoa altamente insatisfeita. É aquela pessoa que nunca está realizada. Independente das suas conquistas, independente do que ela possa vivenciar, experienciar. Teve uma frase que a apóstola Rosânia falou enquanto estava adorando aqui, que ela disse, se você tem motivos para adorar, cante. Eu entendo o que ela está querendo dizer, porque eu conheço ela. Mas veja bem, talvez alguém possa ter pensado assim, e quem não tem motivos para adorar? Porque está com problema no casamento, porque está com problema nas finanças, porque está com problema na saúde, porque está com problema no trabalho. Abacuque nos resolve essa dúvida. Já tenho pregado sobre isso constantemente. Ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que não haja fruto na vide, que nos campos não haja mantimentos, que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Porque quem conhece a Deus, ele não está preso somente às razões naturais para adorar. Ele adora independente das circunstâncias. Então você tem razão, você tem motivo para adorar? Tenho, porque eu estou respirando. Tenho, por quê? Porque meu nome está escrito no livro da vida. Tenho, por quê? Porque eu acordei hoje. Quando eu acordei, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida. Isso não significa que eu estou ignorando qualquer aspecto de dor e de sofrimento que você possa estar passando. Mas eu estou voltando os seus olhos para a esperança. Aleluia! Glória a Deus! Então essas pessoas com críticas destrutivas, essas pessoas que estão sempre tomando desse veneno, não adianta você tomar o veneno e esperar que a pessoa por quem você guarda mágoa, ressentimento e falta de perdão, morra. Não adianta, porque você que está tomando o veneno, quem vai morrer é você. Gente, um quadro de amargura crônica invariavelmente vai produzir maledicência. Olha que coisa terrível. E o que é a maledicência? É o sintoma da ferida. É a prova de que existe ali uma ferida. É a prova de que existe uma dor ali. É por isso que as pessoas mais difíceis de serem amadas são as que mais precisam ser amadas. Porque a maneira como elas estão reagindo só está denunciando a ferida que existe dentro delas, a dor que existe dentro dela. E o mais terrível é que o veneno da amargura, ele é destilado pela língua, que afeta e contamina os outros. A maledicência é o elo da maldição que prende as gerações. É o pai que fere o filho que fere o filho que fere o outro filho. Então, gente, é o elo que propaga maldição entre gerações. Isso é muito sério. O que pode privar uma pessoa da graça de Deus? Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que já frequentou a Cidade de Refúgio durante muitos anos, e nós tentamos de todas as maneiras abençoar essa pessoa, cuidar dessa pessoa, ajudar essa pessoa. E, enfim, essa pessoa terminou saindo da igreja.
Isso já faz uns 5 anos, mais ou menos. E recentemente ela encontrou uma pessoa aqui da igreja no metrô. E ela disse para essa pessoa as piores atrocidades a respeito da cidade de refúgio. Para dizer para a pessoa não ficar na cidade de refúgio, não venha para a cidade de refúgio, não vá para a cidade de refúgio. Por quê? Maledicência. Quando eu soube disso, eu comecei a orar mais por ela, porque eu nem lembrava mais que ela existia. Então, comecei a orar mais por ela. Entendeu? Comecei a orar, pedir para Deus curar a vida dela. Essa pessoa, onde for, ela vai propagar a maledicência. São pessoas que fazem um movimento contrário do evangelismo. Elas fazem um desevangelismo. Inventando aqui agora a palavra. Tá? Ela desvangeliza a pessoa. Entendeu? Ela não evangeliza. Jesus diz isso, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Essa pessoa vai por todo mundo despregando o evangelho. Gente, isso é muito sério. É assim que muitas pessoas que muitas vezes nunca conheceram a cidade de refúgio, não vêm por causa da amargura da alma de muitas pessoas. Ou pessoas que até estão dentro do corpo, mas por causa da maledicência, se retiram do corpo. E assim, privam, através da amargura, a graça de Deus na vida do outro. Porque a amargura é contagiosa. Às vezes aquela pessoa está uma bênção na igreja, feliz, mas ela começa a andar com uma pessoa amargurada. Sabe o que vai acontecer? Ela já não vai mais estar feliz no corpo, porque a amargura daquela pessoa vai contagiar ela. Olha para quem está do seu lado e diga, se tu é amargurado, te cura, em nome de Jesus, mas não me contamina. Então, gente, esse é o veneno da amargura. Este é o veneno que é destilado, a maledicência. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Quando você senta na mesa para comer lanche, para comer hambúrguer, comer aquele churrasquinho de gato, como é que são as tuas palavras? Quando você senta para falar da igreja, quais são as tuas palavras? Quando você senta para falar do teu casamento, quais são as tuas palavras? Quando você senta para falar dos teus pais, quais são as tuas palavras? Quando você senta para falar do teu empregador, que está ali pagando o teu salário, quais são as tuas palavras? Gente, isso aqui é muito sério. Porque é de onde procede esse contínuo processo de críticas destrutivas. E aí começam as discordâncias frívolas. Ah, porque eu não gosto da parede preta, por isso que eu vou sair da cidade de refúgio. Então são discordâncias frívolas. Qual é o problema da parede preta? Você percebe? A pessoa deixa de olhar para o todo do que ela está vivendo, da bênção de Deus na vida dela, para falar da parede, para falar do som, para falar da roupa da pastora, para falar de tudo. Para falar do irmãozinho, para falar do bistrô do céu, da Serra Store, do pastor tal. Gente, são discordâncias frívolas. O que a gente mais tem ouvido hoje em dia, não concordo com a visão. Que parte da visão? Porque começa a caguejar, porque nem sabe no que não concorda. Discordâncias frívolas. E é aqui que a gente vê aquela pessoa saindo da igreja e carregando um pedaço dela junto. Gente, isso é terrível. Porque muitas vezes, por trás disso, estão duas motivações. Ou o interesse de destruir a igreja, ou de começar uma nova igreja. E isso é fato. Exatamente como Lúcifer, que saiu carregando um pedaço do céu e começou um novo ministério, o ministério do inferno. Então, como é que ele conseguiu isso? Propagando críticas destrutivas no céu. Ah, eu não acho que o trono de Deus tinha que ser desse tamanho, não. O meu podia ficar acima do dele. Ele começou com críticas destrutivas. Ele começou com discordâncias frívolas. Não, porque se eu fosse Deus, eu regeria o céu dessa maneira.
amargura, discordâncias frívolas. E tudo isso só denunciava uma coisa: o orgulho dele. Um orgulho e uma vaidade. Isso aqui é muito sério. Porque é por isso que muitas igrejas hoje, eu estou não falando da Cidade de Refúgio, estou falando de igrejas no mundo. É assim que muitas igrejas hoje estão fechando as portas. E quando você vai mapear o porquê dessas igrejas terem sido destruídas, é estarrecedor o que você descobre. A maledicência dos próprios membros. O diabo não tem mais trabalho. Porque muitos dentro da igreja estão emprestando a boca para o próprio Satanás. Gente, a maledicência é o orgulho traumatizado, que está crescendo através das feridas, que se manifestam exatamente em más palavras, em difamação. Isso é muito sério. Escute, sempre que houver maledicência, existe ferida. Você viu alguém falando mal de alguém? Pereba. Você viu alguém difamando alguém? Pereba. Ferida. Você viu alguém inferiorizando o esforço do outro? Pereba. Creca. E não é língua estranha, não, é creca. Você está entendendo? Isso aqui é muito sério. Salmos 5:9. Porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas, olha que coisa terrível, são verdadeiras maldades. Aí aqui é o mais forte. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Desconfie de quem te aplaude, sorri para você, mas não celebra as suas vitórias. Porque esses que te aplaudem, sorri para você, por trás, eles te maldizem. Por trás, eles querem destruir você. Gente, qual é a primeira prova que eu não tenho ferida? É alguém tentar fazer mal a você e você não se sentir ferido. Se não existe orgulho, não vai existir ferida. É simples. Se não existe orgulho, não vai existir ferida. Ninguém pode ferir você sem o seu consentimento. As pessoas só ferem você se você der a essas pessoas consentimento. Você só vai ficar ferido se você escolher não perdoar. Porque nós temos a mais poderosa arma que existe. Sabe qual é? Perdão. É a arma mais poderosa que existe. A cura das suas feridas está no perdão. E deixa eu falar uma coisa aqui, deixa eu desmistificar, arrancar esse romantismo todo do perdão. Eu estou esperando eu sentir de perdoar. Você nunca vai sentir. Você nunca vai sentir de perdoar quem abusou de você. Você nunca vai sentir de perdoar quem te estuprou. Você nunca vai sentir de perdoar quem fez uma violência doméstica com você. Estou esperando Jesus tocar em mim e esperar eu sentir. Você vai morrer sem sentir. Perdão é uma determinação. É uma decisão. Você está lá no seu âmago, eu queria matar. Mas eu vou perdoar. E deixa eu te dizer uma coisa. Você só consegue perdoar na cruz. Foi na cruz que Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Cristãos que não perdoam é a prova de que não estão crucificados com Cristo. Tua carne está viva, vivíssima, cheiro de churrasco. Quando você consegue perdoar, é porque você realmente está na cruz com Cristo. É porque você realmente está crucificado com Ele, como Paulo disse. A amargura é esse veneno que vai matar primeiramente a própria pessoa. Então, se você é alguém amargurado, você está se matando. Não adianta você ter esse desejo que o outro morra.
com você tomando veneno. Quem vai morrer é você. A gente precisa entender isso. Para terminar, olha para quem está do seu lado, diga: a morte. Ela anda, ela flui pelas palavras. Sim, a maledicência é o veículo da morte. Fato, a maledicência é o veículo da morte. É essa ferramenta demoníaca que faz perpetuar a maldição. É a maledicência. Agora presta atenção nessa linha de ação. Ferida, religiosidade, orgulho e maledicência. Os 4 ciclos. Ferida, religiosidade, orgulho e maledicência. Cada estágio invoca uma ação dessa. Ferida, religiosidade, orgulho e maledicência. Pessoas que estão nesse processo, chegaram nesse 4º estágio, são essas pessoas que se tornaram duras, críticas e sem misericórdia. São pessoas que se tornaram totalmente sem compaixão. Pessoas que não exercem misericórdia nenhuma. Como eu já disse, porque pessoas feridas, elas desistem do amor. Elas passam a ferir com a mesma arma com que foram feridas. E aqui está esse terreno fértil para a propagação da maldição. Salmos 10, verso 7. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua, a malícia e maldade. É dessa maneira que a gente se torna o único exército que mata os nossos próprios soldados. Dessa maneira. O único exército que mata os seus próprios feridos. Por quê? Porque as nossas igrejas estão cheias de pessoas que não querem ser curadas. Não querem ser curadas. Por que eu estou falando isso aqui? Eu tenho falado isso já aqui algumas vezes, porque eu quero educar a igreja. De que forma? São quase 14 anos. A gente completou 14 anos agora em janeiro, de fato. Embora a gente faça aniversário em junho. Mas a Cidade Refúgio, ela começa as suas reuniões em janeiro de 2011. Então já fazem 14 anos que eu percebo, eu e a apóstola Rosânia, que quando alguém cai, quando alguém peca, quando alguém erra, a gente consegue exercer perdão sobre a vida dessas pessoas. A gente consegue pastorear essas pessoas com misericórdia. Algumas dessas pessoas saem, depois voltam, são recebidas. Mas a gente percebe que existe uma cultura diabólica dentro da igreja. E que cultura é essa? A igreja não perdoa aquela pessoa. Se aquela pessoa pregava e ela cai, e ela pode passar um tempo sendo tratada, sendo cuidada, e ela volta a pregar, a igreja não dá mais a essa pessoa credibilidade, porque está presa ainda no erro daquela pessoa, lá no passado. Se aquela pessoa fracassa em alguma área específica da sua vida, e quanto mais relevância essa pessoa tem, pior vai ser. Pior vai ser. Porque a impressão é que a gente literalmente vê as pessoas pendurando no pescoço delas a letra P de pecado. Ou seja, já pecou, já caiu. Gente, Jesus fala lá em Mateus 7,2, da mesma forma que alguém julgar, vocês serão julgados. E a medida que vocês usarem também será usada, a mesma medida para medir vocês. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando você está julgando alguém, você está construindo o seu próprio tribunal. É isso que Jesus está dizendo. Quer ver uma coisa terrível? Davi peca. Quantos lembram do pecado de Davi? Ficou de olho na mulher do melhor amigo. Aí um amigo foi para batalhar por ele. Ele ficou no palácio. Ficou de olho na mulher do amigo. Pegou a mulher do amigo. A mulher engravidou. Porque ele pensou, pegou e agora foi embora. Vai-te embora. Mulher objeto. Não tinha valor. Pensou que ninguém viu.
que Deus viu, mas não fez nada, porque ele se sentiu predileto, homem segundo o coração de Deus. A palavra de Deus diz que, quando ele fica sabendo da gravidez dela, ele manda matar o marido, que embora tenha trazido ele não se deita com a própria esposa. E aí ele não teve alternativa senão matar o homem. Passa um ano. Pensa que Deus não viu. Aí o profeta Natan chega para ele e diz assim: tinha um homem que tinha uma só ovelhinha. E o seu vizinho tinha muitas ovelhas. E esse vizinho recebeu um visitante em casa. Mas ele não quis matar nenhum dos seus cordeiros, nenhum das suas ovelhas. Então ele matou a única ovelhinha desse seu vizinho. A Bíblia diz que Davi levantou irado. Esse homem é digno de morte. Sentença dele. Quer ver? 2 Samuel 12, versículos 5, 6 e 10. Vive o Senhor, disse Davi, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira terá que dar quadruplicado, 4 vezes mais, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Olha a resposta do profeta. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. O que ele disse que tinha que acontecer com o homem? Que ele tinha que morrer, não era? E que 4 vezes mais ele tinha que restituir. Pois foi o que aconteceu. O filho de Davi morreu e outros 4 filhos dele são mortos depois. Com a mesma vara com que você julga, é o mesmo tribunal que te espera. Então aprenda a ter misericórdia das pessoas. Aprenda a ter misericórdia das pessoas. Então o que a gente tem visto é, através da maledicência, as pessoas ferindo as outras. E aí está se perpetuando uma corrente de iniquidade, uma corrente de desonra, que é esse processo da abertura, da espiritualização. Muita gente exercendo ministério debaixo de religiosidade. E aí não é dizendo que são todos, eu usei a expressão muita gente, muitas pessoas. E aí tem essa compensação, e começa a haver essa competitividade. Então aquela pessoa que antes era discípulo, agora quer saber mais do que o mestre. Aquela pessoa que chegou aprendendo, agora quer se sentir maior do que quem lhe ensinou. Aí começa essa competição. E vem a propagação, que é essa maledicência. Então a gente tem uma corrente de iniquidade, que está provocando terríveis feridas, gerações após gerações. Tiago 1:26, se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. Então existem muitas coisas que a gente precisa avaliar, que nós estamos fazendo para Deus, talvez com a motivação e a inspiração errada, que são expressões apenas de uma pseudo-espiritualidade, de uma falsa religiosidade. E aí você vê muitas vezes pessoas pecando, escondendo o pecado, porque ovacionam muito mais a posição do que a cura, muito mais o status do que a verdadeira essência do que se é. Tudo isso só denuncia ferida. Queridos, a morte anda de palavras. O veículo da morte são as palavras. Essa é a ferramenta demoníaca que faz as maldições se perpetuarem. Então sim, o diabo tem interesse de manter as pessoas feridas, principalmente dentro da igreja, porque essas pessoas serão os seus agentes secretos. São essas pessoas críticas que estão facilmente amaldiçoando pelas costas. E a maior arma do diabo não é nada mais, nada menos do que a boca de muito crente. É uma triste realidade. Olha para quem está do seu lado e diga: a arma mais poderosa de Satanás tem sido a boca de muitos cristãos. Quantas vezes nós não estamos cedendo e emprestando a nossa boca para o diabo? Provérbios 30, versículo 32 a 33, eu termino, já quero chamar o FMD aqui, por favor. Veja bem. Se obraste loucamente, elevando-te, se imaginastes o mal, põe a mão na boca. Eu vou desenhar aqui isso aqui.
Quantas vezes, na hora que eu vejo alguma postagem, tentando afrontar a igreja de Cristo, a nossa vida, que eu vejo aquilo, eu tenho aquela vontade de responder. Não sei se já aconteceu com você. Aí eu escrevo. Aí eu leio, aí o Espírito Santo apaga. Aí eu vou lá e apago. É literalmente isso aqui, ó. Você pensou em fazer alguma coisa? Põe a mão na boca, não fala nada. Você vai ganhar muito mais ficando calado do que respondendo, do que falando. Aí ele diz por quê? O espremer do leite produz manteiga. O espremer do nariz produz sangue. E o espremer da ira produz contenda. Ou seja, ao invés de trazer calmaria para a situação, você só está trazendo ainda mais contenda. Segura a onda, meu irmão. Segura a onda. É isso que o autor está dizendo. Segura a tua boca. E aí a gente pode explanar ainda mais. Segura a tua rede social. As pessoas hoje não têm filtro nenhum. É uma coisa enlouquecedora. Se nós queremos mesmo um avivamento, e aqui eu termino com essa palavra para que você coloque isso em prática. Se você quer realmente um avivamento em todas as áreas da sua vida, porque avivamento não é você só vir para a igreja. Não, isso não é avivamento, não é só isso não. Se você realmente quer um avivamento em todas as horas da sua vida, você precisa deixar Deus te curar. Você quer avivamento no teu casamento? Deixa Deus te curar. Você quer avivamento nas tuas amizades? Deixa Deus te curar. Você quer avivamento no teu namoro? Deixa Deus te curar. Você quer avivamento no teu noivado? Deixa Deus te curar. Você quer avivamento no seu relacionamento com seus pais, com suas mães? Deixa Deus te curar. Você quer avivamento no teu trabalho? Deixa Deus te curar. Você quer um avivamento dentro da tua igreja? Deixa Deus te curar. Como que eu faço isso? Você precisa voltar ao lugar da abertura da ferida. Pastor, você está falando para voltar naquela igreja que me expulsou? Você está falando para voltar lá na casa dos meus pais que me rejeitaram? Você está falando para voltar lá naquele emprego onde eu vivi homofobia? Não, o que eu estou te dizendo é para você voltar naquela situação dentro de você e decidir perdoar. Talvez, vou dar o caso dos seus pais, seja necessário você voltar aos seus pais e pedir perdão. Talvez seja necessário você voltar a um líder e pedir perdão. Isso aí é um problema seu com Deus. Eu não vou criar aqui uma forma, não vou engessar um método, porque com cada pessoa Deus trabalha de uma forma. Veja bem o que Deus faz com Jacó. 20 anos comendo pão da amargura na casa de Labão. Deus prospera Jacó, mas debaixo de muita aflição. Chega um tempo que Deus chega para Jacó e diz assim: chegou a hora de voltar para a casa dos teus pais e para a tua parentela. Sabe o que Deus está querendo dizer para ele? Chegou a hora de acertar suas contas com Esaú. Porque você pode prosperar, Jacó, mas enquanto você não restaurar o teu relacionamento com o teu irmão, você não vai ter paz. É por isso que tem muito rico perturbado. É por isso que tem muita gente bem-sucedida no trabalho, perturbada. É por isso que tem muita gente prosperando em várias áreas, aflito, debaixo de pesos terríveis. Terríveis. Gênesis 31:3, e disse o Senhor a Jacó: torna-te a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. O resgate da unidade é fundamental. Deus quer que você tenha paz até com os teus inimigos. O problema deles, se eles quiserem guerra com você, você vai ter paz com eles. Tenha paz com eles. Sem o resgate da unidade, nós perdemos a autoridade como cristãos. Como é que você vai orar por uma pessoa com alianças quebradas na sua vida, com feridas de rejeição e de amargura na sua vida? Se coloque sobre os seus pés, por favor. Desce para mim, Mateus, por favor. Mas eu comecei hoje dizendo que a boca, ela não só libera a maldição, ela também libera a bênção. E essa bênção, ela só vai ser liberada através das nossas palavras, quando nós formos curados.
Então, quando a cura vem, a nossa boca deixa de ser propagadora de morte. Ela se torna propagadora de vida. É assim que a gente louva a Deus. É por isso que Satanás habita no meio das feridas. Os demônios habitam no meio das feridas. Mas Deus habita no meio dos louvores. Não tem como Deus habitar em uma pessoa que só murmura. Em uma pessoa que só amaldiçoa. Em uma pessoa que só xinga. Em uma pessoa que fala palavrão o tempo inteiro. Não tem como Deus habitar nessa maledicência, nessa amargura. Não tem. Não tem. Quando você é curado, você começa a louvar a Deus. E aí você se torna esse canal de vida. Coloque a mão no seu coração. Repita comigo essa palavra hoje. Eu volto nesses lugares em que feridas foram abertas na minha vida. Hoje, eu decido perdoar todos aqueles que me feriram. Hoje, eu renuncio ser uma fonte a jorrar com palavras de maldição. Hoje, perdoando os que me ofenderam, eu recebo essa cura de Deus para minha vida. Hoje, essa ferida é curada. Esse ciclo é quebrado. E eu decido me tornar uma fonte de cura para as pessoas que estão ao meu redor. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite?